Tem lugar aqui, gente, não precisa ficar de pé. Muito legal ver a igreja cheia assim, né? Tem lugar. Que delícia fazer isso, né? Tem lugar. Tá cheio, tá bonito, né? Deus enche o nosso coração. Deus é real? Essa é a pergunta desse mês. Deus é real? Era dia 9 de dezembro, ano passado. Último jogo da seleção brasileira. O Brasil tinha acabado de fazer um gol na Croácia. Estava bem feliz. Mas uma chuva torrencial começou. Começa raios, estrondos enormes. Minha esposa estava no trabalho. Eu e meus filhos começamos a nos assustar. E de repente um fio de alta tensão em frente em casa se rompe. A energia cai, vai ficando tudo escuro. Os uivos do vento ficam ainda mais intensos, o medo aumenta. Pedras de gelo começam a bater com muita intensidade nas portas de vidro, nas janelas. De repente a água, que era muita, começa a entrar por baixo da porta. Começou uma correria para a gente tentar conter aquela água. Por um estalo, eu decidi ir para o piso superior e aí o trauma aumentou. Uma telha foi arrancada pelo vendaval e uma quantidade razoável de água começa a escorrer pelo forro do drywall e começa a se espalhar sobre o piso de madeira. Nessa hora os meus filhos já estão chorando de medo, está escuro, e a minha filhinha, soluçando, diz assim: pai, eu tô com medo. Pai, eu tô com muito medo. Pastor, vem com a palavra. Yasmin, você sabe que Deus é poderoso, não sabe? Sei. Yasmin, você sabe que Deus é maior que a chuva, sabe? Ela soluçando. Eu sei. Yasmin, você sabe que Deus é amoroso, não sabe? Sei. Yasmin, Deus nos perdoou, Ele não está castigando a gente. Você não sabe disso? Sei. Mas o choro só aumenta. O soluço e o pavor só aumentam. Qual que era a razão do choro da Yasmin, do meu nervosismo intenso e do pavor do Gabriel? Qual a razão do desespero de cada um de nós aqui diante das dificuldades da vida? É porque o horror das tempestades da vida, muitas vezes eles são mais verdadeiros para o nosso coração do que a onipotência, a grandeza, o amor e a misericórdia de Deus. A gente sabe intelectualmente que Deus é misericordioso. Mas em muitos momentos isso não é real para o nosso coração. Por isso, nossa oração, pedido e súplica a Deus esse mês é para que a gente experimente Deus, a fim de que Ele seja real para cada um de nós. Eu quero ler com vocês Salmo 32. Salmo 32, a gente vai ler a partir do verso 1, vai ler até o verso 7. Eu quero, pela graça de Deus, expor a minha oração que Deus se faça real para o meu e para o seu coração. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano.
Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor secou como no calor do verão. Eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, verso 6, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Verso 7, tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Ore uma vez mais comigo. Senhor, é a tua palavra e aqui está o teu povo, que te glorifica, que te louva, que confessa, somos pecadores. No mérito de Cristo, pedimos, fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. O que é felicidade? O que é ser uma pessoa afortunada? Se a gente pergunta para as Escrituras, para a sabedoria de Deus e pergunta assim, o que realmente é uma pessoa feliz? O verso 1 vai responder para a gente. Feliz é o que é a tradução mais próxima dessa palavra bem-aventurado. Feliz é aquele que tem a transgressão perdoada. Feliz é aquele que não é cobrado da sua culpa, do seu erro. Felicidade, alegria, é ter perdão. É interessante que esse texto ele fala que a felicidade é relacional. Sabe por que ela é relacional? Porque a transgressão é a ruptura do relacionamento com Deus. E quando a gente tem chance de reatar o fio que foi arrebentado, isso causa felicidade. É interessante que na experiência de Davi aqui, ele está dizendo assim, a felicidade é não ser mais alvo dos olhos vingativos da justiça divina que está cobrando a culpa por aquilo que eu fiz. Os raios penetrantes da luz divina clareiam a consciência sobre a sujeira do pecado. E diante disso, a pessoa que tem esses raios e ela não tenta dissimular diante desses raios de justiça e de clareza sobre as nossas falhas, feliz é quem é perdoado diante dos seus erros e diante das suas transgressões. É interessante que outra imagem que esse versículo traz para a gente, ele fala assim, feliz é aquele cujo pecado é coberto. A ideia aqui é que o pecado é como um corpo morto, um corpo avançado em estado de putrefação, apodrecido. Sai um cheiro nojento, insuportável. Felicidade é não sentir mais esse cheiro dessa carne estragada chamada pecado. Essa é a experiência desse homem que a gente tem diante da gente. Bem-aventurado, feliz é ele. E ele está dizendo que isso é felicidade. O verso 2. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. É curioso isso aqui. O que ele está dizendo é assim, felicidade, satisfação. É uma pessoa que diante do Deus que conhece tudo e todos, que sabe todas as coisas, absolutamente sabe tudo o que você pensa, sabe todas as suas falhas, todas as suas complicações, todas as coisas sorrateiras que ninguém sabe.
Ele está dizendo assim, a felicidade é estar diante daquele que sabe absolutamente tudo, tudo, e não ser considerado por ele um injusto. Não ser considerado por ele alguém que está em falha. Ele está dizendo isso que sim é felicidade. E aparentemente a gente fala assim, como isso é possível? A verdade bíblica, a verdade das Escrituras, é essa linda notícia de uma doutrina que um ou outro que já percorreu mais os caminhos teológicos já ouviu falar sobre a doutrina da justificação. E a doutrina de justificação, ela não é um conceito a ser assimilado, a ser ensinado, a ser apenas partilhado para cair no intelecto. O que o salmista está falando assim, olha, eu provei, eu experimentei a deliciosa relação de chegar diante daquele que conhece tudo e todos, e em mim não ser atribuído iniquidade. Que delícia! E eu acho que esse é um anseio de todos nós. De uma forma ou de outra, a gente grita por isso. A gente quer ser tido como perfeito. A gente quer dar um jeitinho de arrumar até as coisas. Por isso a gente tenta pôr uma roupinha melhor, ficar mais cheirosinho, falar do jeito adequado, tentar até pronunciar as palavras respeitando concordância, não falar errado. Tudo isso aí é a nossa gana, assim, que não me tenham por reprovado. A gente luta para ter uma boa opinião, para demonstrar lucidez e não loucura, para ter saúde, para se apresentar bem. O que é isso? Isso é só o reflexo desse anseio gigante da alma humana que está lutando para ser aceita. Para ser aceita, para receber a autenticação. O ISO 9000 de Jesus. Credenciado. Esse não tem injustiça. Mas daí você fala assim, André, isso é possível? Obrigado. Ele é meu sogro, gente. Filé mignon da vida. Eu não estou falando aqui do conceito. Eu não estou falando de você acessar esse ensinamento. É isso que as Escrituras ensinam, é isso cair no coração. Não. O que esse salmista está falando é bem-aventurado, é aquele a quem o Senhor não diz assim, ó, você é culpado. Ele está dizendo, isso aqui é a delícia da vida. Isso aqui é a coisa mais gostosa da vida. A receber o diploma de tá perfeito. E daí a gente pergunta assim, mas isso é possível? Você vê que a justificação pela fé ela é ensinada diante de todas as Escrituras. E daí vai ter um texto em Romanos, Vinícius vai colocar para a gente, Romanos 5:9, que vai dizer exatamente essa experiência transcendente de, mesmo sendo quem nós somos, ser considerado por Deus alguém digno. Olha o que Paulo, interpretando esse texto e aplicando a realidade, ele fala assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que ele está falando com essas palavras é que pelo sangue daquele cordeiro imaculado, todo aquele que nele crê tem a chance de desfrutar uma experiência incomum de ser considerado justo, justificado. Isso é real. O que esse salmista vivenciou é real. É uma experiência com a misericórdia, com o amor que transforma. Porque toda nossa insegurança sobre eu falhei e agora o que vão pensar de mim? Em todos os aspectos, ela é uma só. É a consciência que a gente está errado na cena. Eles não estão vendo, mas a minha mão está suja. Eu vou esconder. Eu vou esconder. Ninguém viu. Está furada a camisa aqui atrás. Daí a gente fala assim, coloca por dentro da calça, que ninguém vai ver. Vocês nunca viveram isso, né? Esse medo, esse receio de ser imputado em nós, inadequação, é só o eco de uma experiência comum que temos diante de Deus,
A dúvida que para no coração, será que ele vai me ouvir? Será que hoje ele vai me abençoar? Será que vai acontecer? Daí a gente fica tentando catar migalhas das nossas bobeiras que a gente chama de justiça. Não, hoje eu acho que talvez Deus vai se atentar para mim porque eu fui na igreja. O que é isso? É esse anseio de ser colocado diante dele. E esse homem aqui que escreveu esse salmo no capítulo 32, ele dizendo assim, ó, bem-aventurado, feliz o que o Senhor não atribui iniquidade. Agora, qual que é o ponto? O ponto é que no verso 3 e 4, essa nossa pilha, por dar um jeito nesse defunto que vamos carregando, chamado pecado, essa podridão, a gente às vezes se relaciona com ele de uma forma inadequada. O texto fala assim, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Verso 4, porque a tua mão, dia e noite, pesava sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Sabe qual é a reação natural diante do pecado? A tendência é disfarçar ele. É dar um jeitinho de camuflar ele. É essa postura assim, de esconder o que não está legal. A gente sabe que não está legal. Mas é curioso que a nossa primeira ideia não é apresentar-se diante de Deus para tentar resolver. É esconder. E uma das formas de esconder é... Não vamos falar sobre isso. A gente não diz assim para com Deus, mas é assim que a gente faz. E daí a gente vai vivendo a nossa jornada assim, não, Deus está aí, Deus está em todo lugar, estou aqui na igreja, tal, e vamos, Ele não deve ter percebido o que eu tenho feito, os meus hábitos, isso que está tudo destrutivo. É melhor não tocar nesse assunto. E é exatamente o que esse homem fala. E ele fala assim, olha, enquanto eu calei, consequências terríveis sobrevieram sobre mim. Porque o pecado faz isso. Ele clama por uma maquiagem. Ele não quer luz. Ele não quer trazer luz sobre ele. Então, quem não gosta de luz, o pecado é como um zumbi, sabe? Essa coisa das séries assim que mostra, fica longe da luz e parece que se pega a luz do sol ele tem que se esconder porque não ele se queima. E a luz, o que é a luz? É curioso que as escrituras falam assim que Jesus é a luz, Jesus é a verdade, e trazer a verdade é trazer luz. Todos aqueles que estão na luz vêm para Jesus e ele dissipa todas as trevas. E um jeito da gente ser tragado pelas trevas é deixar áreas sombrias, é deixar aqueles porões, aqueles armários escuros, bem fechadinho, e a gente coloca uma cortina bem bonita, e vamos disfarçar para ninguém tocar aqui, ninguém mencionar, principalmente a gente. Só que o detalhe é o seguinte, como uma ferida, como uma inflamação, como uma doença, o pulso. E tem um detalhe, gente, se Deus te chamou, Deus te ama, e quer se revelar a você, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai tornar o pecado, o seu pecado, um inferno na sua vida. É a experiência dele. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo dia. Você vê a agonia de dor aqui. Por quê? Porque a tua mão pesava sobre mim. Sabe aquela nojeira purulenta assim, ó? E vem ter alguém apertando em cima, já está inflamado, está com dor e tem que sair. A gente não encosta. Mas a dor está ali, tem algo morto, fétido, que tem que ser expulso. E enquanto a gente se cala, isso aumenta. A dor aumenta. Vive-se em infelicidade por não experimentar na alma a experiência com a misericórdia de Deus. Agora olha que lindo o verso 5.
confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe o que é confessar? É abrir o jogo. Confessar é assim, ó. Vamos abrir essa porta aqui. Vamos falar o que tem aqui dentro. Vamos assim, ó, tá sujo aqui. Não adianta esconder mais. Não adianta fingir mais. Não adianta tapear mais. Deu! Chega! E aí, assim, é muito legal que não tem desculpa, né? E essa vem a beleza do que Deus quer nos ensinar para a gente ter uma experiência com a misericórdia. É sem desculpa. Confessar não é falar assim, Senhor, mas não tinha outro jeito, né? Eu precisei viver nesse estilo. Não dá, é a minha história, a minha família, é o que eu aprendi, isso é difícil de largar. Não, é confessar, é simplesmente confessar. E sabe o que eu acho legal? Ele fala assim, ó, confessei-te o meu pecado. Não é confessei, Senhor, o Senhor sabe dos meus pecados, né? Me perdoa. É dar nome. Trazer à luz é dar nome. Senhor, o meu orgulho está me fazendo não pedir ajuda e não acolher as orientações que as pessoas estão me dando. Porque eu presumo que eu sei o que fazer. É só orgulho. Senhor, a minha vontade de sobressair-se diante das pessoas é o que me fez hoje ficar tão indignado, porque eu fui tratado com desdém. E essa vontade me fez ser agressivo. Eu sou um snob, Jesus. Eu sou um egoísta. Eu sou um lascivo que só penso em prazer a qualquer custo, ainda que isso traga consequências para a aliança que o Senhor fez comigo. Eu sou um mentiroso. Eu tenho mentido contra o Senhor. Eu sou um vaidoso. Eu sou um desonesto. Senhor, é a preguiça, Jesus. É preguiça isso aqui. Senhor, é mentira, é falsidade. Confessa o pecado. Traz luz para o pecado. Fala com ele. Porque eu e você sabemos. E sabe qual é o ponto dessa mensagem? O Salmo 51, verso 4. Por favor, Vinícius. 51, verso 4. Ele mostra para a gente como que é essa dinâmica. Olha só. Pequei contra ti. Contra ti somente fiz o que é mal ante aos teus olhos. Porque é terrível o que você está fazendo, porque você vive diante de um Deus santo, puro, perfeito, que odeia os erros. Odeia. Não adianta a gente ficar falando e assim, olha, aqui vai o meu alerta para quem é mais desenvolvido nas questões teológicas. Nasci de Adão, somos pecadores mesmos. Para. A postura de quem desfruta a misericórdia é de quem, Senhor, eu te ofendi. Eu pequei contra ti. Foi contra a minha esposa? Foi contra os meus irmãos? Foi contra a sociedade? Foi contra o meu sócio? Foi contra o cliente? Foi contra a professora? Foi contra os amigos? Foi contra os meus pais? Foram, mas sobretudo foi contra ti. E eu fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que será tidos por justo no teu falar e puro no teu julgar. Senhor, eu mereço a condenação. A confissão é essa, não tem desculpa. A confissão é falar assim, ó, eu sou difícil, Deus. Como o Senhor pode me amar? Como o Senhor pode me tolerar? Senhor, eu fiz isso aqui, eu tenho que falar para o Senhor. É assim que eu me senti hoje. Foi isso que eu fiz hoje. E eu não vou fazer de conta, e não vou levantar as mãos para os céus, e não vou cantar um louvorzinho e fazer cara de santo. E eu faço às vezes essa cara aqui, tá, gente?
E não tem problema fazer essa cara de Jesus assim, não. Mas isso tem que ser precedido de o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa. Eu sou um canalha. E aí o texto fala assim, ó. Eu disse, confessarei, verso 32, capítulo 32, verso 5. Eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E conclui assim, ó. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ah, como isso é gostoso. Como é gostoso falar assim, Senhor, o Senhor me perdoa. Você vê o testemunho do Espírito falando assim, filho, eu te perdoo. Senhor, mas até aquilo lá que eu fiz, o Senhor sabe, naqueles anos lá, filho, eu te perdoo. Senhor, mas isso aqui que eu já fiz várias vezes, mesmo sabendo que é errado, filho, eu te perdoo. Vai, não peques mais. Ah, que sensação! Que sensação deliciosa! E aí, a gente chega no verso 7. Vou pular o 6. Mas olha o verso 7. Tu és o meu esconderijo. Eu acho muito legal isso aqui, porque isso tem referência com aquele verso que ele falou assim, ó. O pecado coberto. A gente fica tentando esconder, e a experiência com a misericórdia é Deus ser o nosso lugar de esconderijo. Porque eu vou confessar uma coisa para vocês, talvez você fique pensando, André, mas Deus sendo justo, diante dos nossos crimes, não devia nos condenar? Sim. Você fica chocado quando você começa a ler a Bíblia e descobre que o salário do pecado é a morte. Essa foi a aliança desde o princípio. O dia que vocês me desobedecem, vocês merecem morrer. Foi isso que começou, assim começou a nossa história no Éden. Pecou, condenação justa, diante da santidade do Altíssimo. Morte. E assim começamos a morrer. Então como podemos apresentar-se diante de Deus e ficar tudo bem? Diante de tanta injustiça que eu e você cometeu, como que isso se resolve? Como esse homem pode ter essa experiência de ser declarado justo, sem imputado a ele nenhuma culpa? Sabe por quê? Porque esse amor tão lindo de Deus fez que um dia ele enviasse o seu próprio Filho, o Deus Filho, que se fez gente, para assumir na cruz o seu pecado e o meu pecado. Ele foi crucificado e ali naquela cruz, sabe o que estava acontecendo? O inferno, a morte eterna que eu e você merecia, foi toda descarregada em Cristo Jesus. Por isso a gente leu em Romanos, logo sendo justificados pelo seu sangue, seremos com ele salvos da ira, porque a ira divina está focada em todo que peca, em todo pecador, em todo aquele que transgride a lei do Senhor. Como é possível, André, confiando em Cristo, no amor glorioso dele, você tem a deliciosa experiência de abraçar a misericórdia. E depois que isso acontece, a experiência é essa. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento, porque depois de perdoado, uma alma que desfruta de misericórdia, uma alma que desfruta da declaração de você está perdoado, você é justo diante do Pai, ela canta, você foi absolvido, crente. Cristão, você foi absolvido. Sabe, tudo que você fez, tudo que você fez foi rasgado na cruz. E isso se repete. Não,
Se você se entregou e confiou em Cristo, isso está feito. Está feito. Você pode chegar diante de Cristo todas as vezes, todos os dias e falar: Senhor, pequei contra o Senhor, te ofendi. E Ele vai dizer assim: você está perdoado. Alguns diriam assim: André, mas isso é bandalheira. Isso nos faz dissimulados. A gente despreza. Não. Se você vive, pode tirar o texto, Vinícius. Só dá um ESC. Se você conecta e Deus te dá a graça de aplicar essa verdade teológica e doutrinária ao seu coração, você ama. Ah, você ama. Você não é conduzido pelo seu raciocínio. Você não é conduzido pelas suas melhores aspirações e as melhores abordagens acerca do que é a vida. Você é conduzido e guiado pelas suas paixões. Nós seguimos aquilo que amamos. Aquilo que você mais ama é o que você gasta mais tempo, é o que você presta mais atenção, é o que mais te preocupa. O seu coração é doido por amor. E aí é o que a maravilhosa mensagem do Evangelho é de um Deus que deveria te condenar, mas te oferece misericórdia. E quando você desfruta de misericórdia, você fala assim: não é possível. Que amor é esse? Ah, que amor é esse? Eu vou chamar os músicos para vir de novo aqui. E a gente vai ceiar. E eu queria perguntar para você se a misericórdia de Deus é real para você. Talvez você fale assim: Deus é misericordioso? E você responda como a Yasmin: sim. Mas a tempestade de culpa, a tempestade das consequências das suas falhas, te deixam alucinado. E você se sente profundamente reprovado e achando que a sua vida agora vai de mal a pior. Eu queria dizer para você assim, desfruta da misericórdia. Pede ao Espírito Santo colar todas essas verdades para que você experimente. E eu te dou uma dica: confessa. Confessa o seu erro. Fala com Ele. Fala com Ele. Pergunta para você: que pecado que você está escondendo? Que pecado que você não quer dar nome? Uma pista aqui. A gente não tenta ser tão objetivo com respostas quando a pergunta é complexa, mas será que há inflamação na sua alma, uma dor aí, e até talvez no corpo? Porque o jeito que o salmista descreve a experiência, né? Meus ossos estão esmagados. Ele sentia dor. Será que não é Deus apertando algumas feridas aí porque você precisa mudar? Você precisa rasgar algumas práticas e mudar? Fala assim: eu me arrependo, eu preciso mudar. Experimente confessar, pedir perdão a Deus. Eu tenho certeza que um júbilo e uma santa euforia vão nascer na sua alma. Diante da tempestade da culpa, o esconderijo não é dissimular e fazer silêncio. Esse não é o esconderijo. Deus é o melhor esconderijo. Deus perdoa a gente. Ah, que Deus perdoador. Eu fui tão perdoado, gente. Eu sou tão perdoado. É uma delícia. É uma delícia saber assim, que Ele está olhando para mim e falando assim: André, você não deve nada, filho. Ah, gente, e a minha conta é alta, hein? Você não deve nada. Daí eu pergunto assim: por quê? Porque eu te amo. O meu filho pagou a sua conta, André. Mas ele está falando o seu nome. Põe o seu nome aí. E ele está dizendo assim para você: eu paguei sua conta.